Eu queria iniciar, não sei se o Gil me pediu um tempinho aí, tá ok lá? Eu queria iniciar com você esse tema aí, que é as redes sociais como instrumento de evangelização. A primeira coisa que eu queria deixar com os irmãos é a gente quebrar alguns mitos, né? Transcender alguns paradigmas. A gente precisa desconstruir a ideia de que as redes sociais são irrelevantes, são insignificantes. É algo no campo holográfico. Ali só há mentira. Tanto não é e tanto não há só mentira que nós usamos a rede social. Nós nos beneficiamos com as redes sociais. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já foram abençoados por meio das redes sociais. Em algum momento, um vídeo que chegou a você, uma mensagem de edificação, uma palavra de um irmão que mandou para você, não na linha do tempo, mas mandou no inbox. Eu vou usar muita linguagem do Facebook, porque eu não tenho Instagram, né? Eu só uso o WhatsApp e o Facebook. Aí tem tanta coisa aí que eu, sinceramente, já digo aí o Gil, né, não uso tantas coisas assim na rede social. Não porque não seja relevante, mas é por conta de tempo. O Facebook para mim já toma tanto tempo. Se eu ficar usando outros meios, outras ferramentas, aí eu vou perder o tempo que eu devo ter também com o Senhor, e eu fico só nas redes sociais. Mas a gente tem que quebrar, desconstruir essa ideia de que as redes sociais são irrelevantes. Não são somente irrelevantes, são irrelevantes quando nós colocamos alguma coisa que de fato é irrelevante, quando nós usamos ela de forma irrelevante. A rede social, ela traz benefícios, sim. Ela consegue ser uma ponte para a propagação do evangelho, sim. Então eu acho que não cabe, creio que não haja esse tipo de pessoa aqui no nosso meio ou na igreja que ainda tem aquela mentalidade que a internet é do diabo, né? A televisão é de Satanás. Tudo foi construído com a permissão de Deus, porque quem deu a sabedoria ao homem para poder construir todas essas coisas? O próprio Deus. Agora, a forma como nós usamos isso é que vai fazer toda a diferença. Então, essa questão, né, que eu ouço muito, eu estive conversando com o Nilson sobre um outro assunto, mas algumas coisas que nós conversamos, creio que umas 3 semanas atrás, né, a gente se encontrou no shopping para bater um papo. E algumas coisas que nós conversamos tem até a ver com o que eu vou falar mais à frente. Mas eu ouço muito o termo holograma. A internet é um campo de holograma, ali só há mentira, ali é uma farsa. Vou fazer um teste com você, quer ver? Imagine uma pessoa da sua igreja, do seu círculo social, que você tem assim muito apreço, uma pessoa que é referência. Quando você vê uma postagem sobre aquela pessoa, negativamente falando, o ser humano ele é mais tendencioso para o mal. Não sei se você já percebeu isso. Por causa da queda, nós temos uma tendência mais direcionada para o mal, em expressar o mal. Quer ver um exemplo? Peça a um artista, se você chama agora um artista de qualquer rede de televisão, e pede a ele agora para encenar, fazer uma cena de ódio, ele vai fazer com maior facilidade. Agora pede a ele para fazer uma cena de amor, para expressar amor, carinho, vai ter um pouco mais de dificuldade, porque a nossa tendência é expressar o mal. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, se nós não nos apoiarmos em Deus, não caminharmos segundo os valores de Deus, nós não vamos conseguir expressar a bondade, a equidade, somente a iniquidade. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por se multiplicar o número de pessoas que só pensam no seu umbigo, farinha pouca, meu pirão primeiro, o amor vai se esfriando. Então, quando nós olhamos uma postagem negativa sobre alguém no Facebook ou em qualquer outra rede, a gente logo fica agitadinho. Olha, que mau testemunho. Ué, mas não é uma mentira? O Facebook não é um holograma?
aquilo ali não é verdade, então como é que a gente acredita nas más notícias que são postadas nas redes sociais? Eu dei um exemplo uma vez conversando com um amigo meu, vou me colocar como exemplo. Quando nós, por opção da minha esposa, um pouco mais da minha esposa, eu não tive tanto essa questão de segurar a informação de que nós estávamos grávidos. Mas eu entendo aquela questão, né? Não vou falar logo no início, se tem olho gordo, aquela coisa toda. Isso não acontece na igreja, é lógico. Na igreja não acontece. Se alguém puder conseguir para mim um copinho d'água, pode ser no plástico, tá? Não precisa vir naquele copo do Salomão. Tem igreja que eu vou pregar, eu fico até com medo de pegar no copo. Rapaz, o copo é tão assim, é tão ungido, que eu fico, meu Deus, é para mim mesmo? Pode ser num copo de plástico. E nós seguramos, acho que uns quase 3 meses para poder postar, né? Compartilhar um momento feliz, né? No Facebook. E eu lembro que, eu não sei se a Kelly lembra, aquela postagem que eu estava abraçando a barriguinha da Sabrina. E aquela postagem, né, na nossa linguagem facebookiana, bombou. Né, se eu não me engano, chegou a, né, acho que quase 2.000 curtidas, alguma coisa assim. Aí eu fiquei me perguntando, a gente pode trilhar a linha do raciocínio de que, não, aquela família não é feliz, aquilo ali é uma imagem, aquilo ali é um holograma, é algo que você coloca assim a mão, beleza. Mas interessante seria a reação das pessoas. Eu pagaria para colocar uma filmagem no coração das pessoas. Se eu colocasse aquela postagem, cara, e depois de 1 semana e meia você entrasse naquela postagem e só tivesse 3 curtidas, o que você ia pensar? Seja sincero, não precisa falar para mim não. Pois esse pastor não é querido. Ué, mas o Facebook não é um holograma? O Facebook não é só uma imagem? Então por que eu faço essa associação? Porque lá revela-se sim um pouco de verdade. Na minha opinião, o Facebook em alguns momentos revela muitas coisas e muitas verdades. Eu poderia aqui navegar nessa questão de relacionamento, mas não é o meu pensamento. Mas a Bíblia diz assim: Alisson, Leandro, Nilson, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Sabe por que muitas vezes a gente fica gastando muito tempo tentando justificar o que é a rede social? A rede social é aquilo, a rede social é aquilo. Eu não perco tempo com isso porque isso não é uma verdade. É porque a gente não quer se posicionar como um cristão na rede social. O Nilson colocou lá o vídeo dele do café teológico. Aí eu posso ter algumas reações no meu coração. Esse irmão quer se aparecer. Esse irmão quer se promover. Deus está falando. Ou eu posso simplesmente, porque o meu coração é igual ao de Cristo, olhar para a postagem e falar assim: caramba, está anunciando a mensagem do reino. Bom, eu não tenho total controle sobre o que vai no coração do irmão, mas conhecendo um pouco o irmão, é bom a gente conhecer, lógico. Eu vou falar um pouco disso na frente. A gente tem que conhecer a vida. E quando a gente conhece a vida, fica um pouquinho mais fácil da gente celebrar aquilo que é colocado no Face. Existem situações, meu pastor fala isso nas suas pregações, que realmente é assim, é totalmente incoerente. Tem ovelhas que a gente atende no gabinete, isso já aconteceu comigo também, que estava se matando com o esposo na semana passada. Na outra semana a postagem estava ali: estamos se sentindo felizes. Não tem como, gente, curtir um negócio desse, entendeu? Aí não tem como você compartilhar, não tem como comentar. O que eu posso é, numa oportunidade, chamar e orientar a ovelha. Meu querido, o que está acontecendo? Porque vocês estavam se degladiando ontem aqui no gabinete, como é que vocês já estão felizes? Então existem essas questões, esses pontos nesse contexto da rede social. Agora, o meu pastor também fala essa questão, mas por exemplo, eu poderia ter esse tipo de reação. Mas se eu tenho o coração igual ao de Cristo, eu vou celebrar a vitória do Nilson. Pô, o Nilson compartilhou. O Nilson uma vez me pediu, na época que eu estava fazendo o curso de profeta Daniel, e você fez acho que foi o café teológico mesmo, que você falou das 70 semanas de Daniel. Olha só que coincidência. Eu não vou aqui me ater sobre o curso positivo, mas se você estiver interessado em saber sobre isso,
você me procura. É um curso que a gente faz na nossa igreja. Hoje, inclusive, eu vou sair daqui. Falei com o Gil, vou almoçar aqui e já vou para casa preparar minhas coisas e ir para o curso. Quem vai dar aula hoje é o pastor Neil. Vai falar, nós estamos estudando Neemias. Então, o curso expositivo é um curso que nós vamos, estudando a espinha dorsal ali do texto sagrado, versículo por versículo, extraindo toda a verdade de Deus através daquele texto, E essa questão da pregação expositiva é uma coisa muito, muito simpática à igreja presbiteriana. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando, Em muitas igrejas o nego nem sabe o que é isso, que expositivo, o que é isso, O cara gosta de pregar mais a mensagem temática, Que ele bota o tema e viaja na Bíblia, Como diz nosso querido irmão Hernandes, pregar expositivamente dá trabalho. Então nós estamos estudando lá. E eu lembro que quando a gente deu o curso de Daniel, o professor se perdeu, não é que se perdeu, ele ficou dando muita oportunidade para a turma perguntar, e acabou que no capítulo que falava das 70 semanas de Daniel, ele já estava no final da aula. Aí eu achei interessante, porque aquele capítulo que chama a atenção da galera é 70. Aí a irmã chegou lá no final: pastor, mas e as 70 semanas? Aí eu falei, aí eu tive, como coordenador do curso, tem que fazer a ponte, não deixar desconfortável o professor, o pastor. Aí eu cheguei lá: não, querida, fique tranquilo, eu me comprometo em eu vou chegar aqui mais cedo semana que vem, eu vou explicar a vocês as 70 semanas de Daniel. Aí, se eu não me engano, foi naquela semana que o Nilson postou: pô, tem como você compartilhar? Eu falei: querido, é lógico, é lógico, mas eu poderia fazer o quê? Não vou, eu que vou falar das 70 semanas de Daniel. Não, eu peguei o vídeo do Nilson, postei lá no grupo do curso expositivo, e todo mundo lá meditou, comentou, bênção e tal, já esclareceu. Eu falei: então, isso aí, é essa trilha aí. Então essa questão de rede social revela muito o coração das pessoas, gente. A gente é que não gosta de tocar nesse assunto, porque, sabe por quê? Porque muitas vezes esses sentimentos permeiam o nosso coração. Se a gente for sincero, o problema de Naamã é que ele não sabia obedecer, O problema de Naamã não era lepra, é que ele não sabia obedecer. Todos nós temos uma lepra, como diz o Jeremias Pereira, só que a gente não gosta de dizer isso. E tem uma frase aí, acho que é xiita essa frase, puritana, antiga: você não pode impedir dos pássaros sobrevoarem a sua cabeça, mas de fazer ninho você pode. Então, se vem um sentimento desse, joga no lixo. Celebra a vitória do irmão. Deixa de propagar maldade nas redes sociais. Isso é uma forma de evangelização. A forma como nós nos comportamos no Facebook, no Instagram, em qualquer outra rede social, revela a forma como nós estamos evangelizando, se de forma eficaz ou não. É muito prático, eu gosto muito do evangelho prático, É bom, a filosofia acrescenta, a teologia acrescenta, mas de vez em quando eu vejo alguns pregadores, alguns conferencistas viajando nas ideias, mas a pessoa no final fica perguntando: tá, mas na prática como é que isso acontece? Como é que isso é medido? Eu gosto muito, nos últimos dias que nós estamos vivendo da igreja, creio que são esses, eu gosto muito daquele texto que diz que pelos frutos conhecereis. Esse texto está latejando assim diariamente no meu coração, porque eu não me encanto, ou nunca me encantei, mas principalmente hoje, não me encanto com dom não, irmão. Dom não tem nada a ver, o carisma não tem nada a ver com caráter. Então não me encanto com os dons, eu me encanto com a vida que aquela pessoa vive constantemente, porque o grande lance da fé cristã é a constância, Jesus disse: permanecer em mim. A bênção da permanência tem sido uma raridade na vida de muitas pessoas, e isso se revela na rede social. Então eu queria quebrar essa ideia de que a rede social não é relevante. Ela é relevante, pode ser usada de forma relevante. Agora, o que nós temos que perguntar é: nós estamos usando, nós estamos ministrando, nós estamos anunciando de fato o Evangelho de Jesus Cristo? É o Evangelho de Jesus Cristo que nós estamos anunciando, ou nós estamos anunciando a nossa própria ideia, as nossas motivações mais obscuras? Nós estamos ali no Facebook, gastando tempo, colocando muita bobeira no Facebook. Às vezes eu fico vendo alguns cristãos,
Tristemente, né? Não sei se o Nilson passa por isso, mas eu vejo assim algumas postagens de pastores, cara. Pastores fúteis, inúteis, irrelevantes. E aí minha esposa uma vez falou: nossa, como é que pode? Fulano prega, nossa, é uma bênção ele pregando. Aí eu falei: Sabrina, olha só a postura desse camarada no Facebook. E é uma coisa constante. Tipo, uma postura que você vai acabar não anunciando o evangelho de forma eficaz, principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo. É quando você está usando a rede social e você fica naquela vibe de ficar debatendo com as pessoas no Face. Você faz uma postagem, alguém rebateu a tua postagem, você fica e briga, e não sei o quê. Gente, a gente chama, vamos usar a linguagem facebookiana, o pessoal que está vendo aquilo lá e não fala nada, Kelly, é o nome que nós chamamos de coruja. São os coruja. Os coruja, tá cheio de coruja no Facebook. Os coruja ficam lá, ó, e diz assim: não usa o Face, mas está corujando a vida de todo mundo. É impressionante. Eu gosto do Jeremias Pereira, não sei se vocês conhecem aqui, acho que conhece, presbiteriano. Rapaz, o Jeremias, toda mensagem que ele vai pregar, ele vai apresentar, né? Ele leva os slides dele. Então, queridos, aqui, ó, minha família, aqui é o não sei o que, Davi não sei quem, aqui é minha esposa, Ana Cláudia, né? Ana Cláudia e tal. E essa aqui, ó, é minha fanpage, hein? Entra lá, ó, dá uma curtida lá, hein? Ó, compartilha, hein? E ele está fazendo aí vídeo ao vivo direto, né? Anunciando o evangelho. Então, acho que é muito mais bonito nós confessarmos que isso é uma ferramenta que pode ser usada de forma positiva e fazermos parte disso. E é muito feio, na minha concepção, você ficar usando um discurso de que aquilo não é relevante, de que você não usa, de que você não comenta, de que você não entra em comentários, em discussões e debates, mas você está todo dia lá usando talvez o Face de outra pessoa para ofuscar a vida de alguém, usando a tua página que você criou, que você diz não usar, mas você está analisando a vida de todo mundo. Isso para mim não é honesto. Agora, se vamos usar, de que forma estamos usando? Nós estamos usando o Facebook para ficar colocando só piada. Eu vou sempre procurar dar um exemplo da minha postura, tá? Porque a gente tem que falar do que a gente vive. Eu gosto muito do que o Isaías disse no capítulo 6. No ano da dor, no ano da morte do rei Uzias, o que ele diz? Eu vi. Eu guardo esse pronome, eu. Ou seja, a experiência foi minha e eu vou contar o que eu vivi. Já viu, tem gente que tem assim, ela tem problema de baixa autoestima, e ela até para falar dela, ela fica falando 1000 vezes, não, queridos irmãos, ó, é para a infinita misericórdia de Deus, hein? Olha, irmãos, ó, é para a glória de Deus, eu estou falando, porque não se deve falar da gente. Pô, você vai dar testemunho de quem? Só dos outros? Já viu pessoa que só dá testemunho dos outros? Não, porque o Nilson fez isso no ministério dele. Enfim, eu, por exemplo, nós estamos falando aqui, até me perdi. Eu estava falando com vocês agora do... eu perdi aqui, eu ia dar um exemplo de algo... Isso, obrigado, muito obrigado. Eu tenho Facebook mais ou menos uns 7 anos. Eu comecei a usar o Facebook. Quem tinha na minha esposa, aí depois eu comecei a usar. Até por conta do ministério e divulgar as coisas do ministério. E quem me conhece, quem me acompanha um pouco, talvez a Kelly, eu observo que usa um pouquinho mais, pode observar que eu não uso o Face para ficar botando bobeira. E aí um belo dia eu recebi de um grupo de WhatsApp, dos meus colegas de turma de 2001 da ESA, um videozinho daquele cara do programa, acho que do Pânico, que se pinta todo de prata. Aquele artista que faz aquelas carinhas para assim do lado da pessoa e fica fazendo aquele sorriso para esse cara rir. O Prateado, acho que é o Prateado. É o que eu não conheço esse artista. Eu sei quem é, mas não sei o nome. Não sei se o Gil sabe o nome dele. Aí eu recebi um vídeo que a câmera vinha assim na direção dele, ele fazia assim... um riso de deboche, sabe aquele riso de deboche?
Cara, quando eu recebi aquele vídeo, veio um slide na hora. Eu falei, caramba, essa é a cara que eu faço quando eu observo um crente que discursa muito o evangelho e não vive uma vírgula. Aí eu, como ele já tem aquela caricatura de comédia, né, de brincadeira, aí eu fiz aí você usa a rede social como uma ponte. Aí o que eu coloquei? Botei lá, pessoal, eu recebi algo aqui, irmãos, que é muito engraçado, eu estou me acabando de rir. E era muito engraçado mesmo. Toda vez que eu olhava para a cena, se eu tentar achar aqui, você entrar no Facebook, eu te mostro. E eu ficava olhando para aquela imagem e ria. Eu falei, pessoal, estou morrendo de rir aqui. Eu não sei se eu posto, eu estou aqui no Face há 6 anos, mas não gosto de ficar botando piada, brincadeira. Eu posto ou não posto? Já viu o que deu, né? Aí o pessoal, pastor, bota, também tem que sorrir, pastor também tem que se alegrar, pastor tem que brincar de vez em quando. E o pessoal estava achando que era só brincadeira, né? Eu ia só fazer a brincadeira, uma piada e tal. Rapaz, eu fiz um texto, se ele conseguir entrar lá no Face, eu mostro aqui. Eu fiz um texto, meu irmão, aí o pessoal que me conhecia mais, pastor, porra, essa é a brincadeira que você vai fazer. Ou seja, agora eu te pergunto, uma pessoa sozinha na sua casa, nós estamos falando sobre evangelizar, construir pessoas, nós estamos falando sobre usarmos a rede social como uma ferramenta para anunciar o evangelho, para formar pessoas. Agora diga para mim, uma pessoa dessa em casa, sozinha, olhando aquela postagem, lendo o texto que eu tenho que ler na íntegra para mostrar para vocês, será que ela não vai parar para pensar assim, se ela está vivendo uma vida errada, ela vai falar assim, caraca, mano, eu sou esse cara aí, eu estou precisando mudar alguma coisa na minha vida. Então é uma forma de você, até fazendo piada, né? No meu caso eu consegui fazer uma piada para evangelizar. É lógico, uma vez ou outra, não tem problema nenhum. O Anderson Silva, uma vez, aquele que pregou lá em Betânia, lá de Brasília, ele pegou uma foto de uma novela que a mulher estava na porta assim, olhando desesperada. Aí ele botou, essa é a cara que a gente faz quando está no culto e o profeta vem na nossa direção dizendo que tem uma palavra de Deus. Tem umas brincadeirinhas assim, saudáveis. Mas que tipo de brincadeira você tem feito na rede social? Às vezes eu vejo algumas brincadeiras na rede social que eu olho assim, não é cristão, não é cristão. Não é cristão. Esses dias uma irmã, acho que foi anteontem, uma irmã da minha igreja, foi numa feira aí, não sei se era feira nordestina, e ela pegou uma garrafa, e no Nordeste tem muito essa questão, né, de fazer produtos para virilidade masculina e tal. Eu não vou nem falar o nome aqui, porque eu acho que não cabe ficar falando. Mas ela tirou uma foto, é isso aí, ó, volta aí. Isso, olha só. Literalmente, não, primeiro bota o vídeo para eles entenderem, aperta lá no play. Não tem som não, é só, ó. Aí fica repetindo. Agora bota no texto. Literalmente esta é a minha cara, quando vejo alguém querendo evangelizar os confins da terra, mas não consegue obedecer a mãe ou o cônjuge. Quando este lhe pede para transportar o copo sujo da sala para a cozinha. Quando alguém fica filosofando ou teologizando a vida, querendo parecer ser intelectual, mas não pratica bulhufas do evangelho. Quando vejo um pregador cheio de verborragia e palavreados, mas não vive o que prega. Essa eu confesso que eu me acabo de rir por dentro. Quando vejo alguém numa palestra ou pregação de um pastor muito inteligente e ungido, e este alguém, ao ouvir algo profundo, faz aquela cara de quem diz, nossa, tremendo, mas não vive uma vírgula do que o palestrante ensinou. Bom, esta é a minha cara quando vejo você que só conhece de ouvir falar a palavra fidelidade, fé, amor, honra, unidade e comunhão, e não faz com que isso seja uma verdade na sua vida. Esta é a minha cara. Então, eu fiz uma piada, mas assim, para fazer uma reflexão. Então é mais ou menos isso que a gente fez. Então, queridos, de que forma eu estou usando a rede social? Então essa menina pegou a foto e colocou lá, uma palavra assim bem baixa, sabe? Palavrão mesmo assim, e botou. Pastor Neil uma vez disse que no carnaval, ele falou, irmãos,
E esse dia ele rasgou o verbo mesmo. Ele falou assim: dá vergonha de algumas ovelhas aqui da nossa igreja. Eu estava lá vendo a televisão em casa, me passa a escola de samba tal, tá lá o crente lá. É, querido, duvida não. Não duvida não. Então esse é o nível de cristão que a gente tem na prática. Na rede social nem se fala. Então que tipo de postagem que eu estou fazendo? É uma postagem relevante? É uma postagem irrelevante? É uma postagem que vai fazer as pessoas refletirem? É uma postagem que vai construir aquela pessoa? E outra, quando está rolando algum assunto na sociedade que você sabe, como Igreja de Cristo, que está desconstruindo a igreja, desconstruindo pessoas, desconstruindo a consciência de vidas, e você se omite, você está entorpecendo as pessoas, sabia? Usar a palavra torpe, como Paulo disse, não useis palavras torpes. Usar a palavra torpe não é só falar palavrão não, irmão. Não é só dizer algo que soa mal aos ouvidos. Palavra torpe é tudo aquilo que eu deixo de dizer para uma pessoa, quando aquilo que eu deixo de dizer a ela vai desconstruí-la como pessoa. Por isso que o Satanás, ele tem matado o ministério profético em muitas igrejas. Porque os profetas se calam e aí o próprio Senhor Deus chora. Eu escutei isso num congresso, nunca mais esqueci. O pastor disse aquele texto que Jesus subiu o monte, olhou para Jerusalém e chorou. E ele disse o quê? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhe foram enviados. Aí ele disse assim: Jesus não estava chorando somente pela morte física, por terem sido decapitados, morto à espada. Jesus estava chorando porque, ao olhar para o contexto social, religioso, político de Jerusalém, ele percebeu uma desconstrução tão profunda que os profetas de Deus, que um dia receberam essa revelação de Deus, dizendo que a partir dela vidas iam ser reconstruídas ou construídas, no decorrer do processo, o profeta foi observando que ele anunciava e muitas pessoas se desconstruíam cada vez mais, entrava por aqui, saía por aqui. Aí o profeta, ao invés de segurar a mão no arado e continuar, largava a mão do arado e desistia. Ou seja, o ministério profético estava sendo enterrado. E Jesus, todas as vezes que olha para a igreja e vê um ministério de profeta sendo enterrado, ele chora. Porque são os profetas que vão fazer a igreja se alinhar à vontade de Deus. Nós precisamos de mestres? Sim. Evangelistas? Sim, mas o profeta é o prumo da igreja. É lógico, tem alguns que se valem desse título por soberba. Eu sou profeta de Deus, eu bato mesmo. Não é essa a questão. A questão é o prumo. Você já viu alguém levantar um muro alinhado, reto, sem o prumo? Não, tem que ter o prumo. Tem que ter uma medida dada por Deus. Então é o muro que se sujeita ao prumo, não é o prumo que tem que se sujeitar ao muro. Tem muitas igrejas aí que estão querendo que o profeta se sujeite às vontades dela. Mas o Senhor está dizendo, a igreja é que tem que se sujeitar à verdade. E nós podemos ser referência na rede social. A gente pode dar um bom testemunho na rede social. E sem vaidade nenhuma, irmãos, eu falo isso com muita alegria. Eu tenho conseguido, vou falar só do meu contexto de comunidade de fé. Eu tenho conseguido, na rede social, dar um bom testemunho. Por quê? Porque a minha vida fora da rede social também condiz com o que eu coloco nas redes sociais, no Facebook. Só que a gente hoje é tentado a fazer como toda a galera do mundo faz, ou daqueles que não conheceram a Cristo de fato e de verdade, fazem na rede social. E a gente faz brincadeira exagerada, a gente fica só botando piada, a gente coloca coisas que não vão construir as pessoas, não vão formar, não vai anunciar o reino. Aí você diz, pô, mas eu vou ser aquela mesmice de sempre? Quantos amam a Deus aqui? Sabe por que você não deixa de amar a Deus? Sabe por que você tem confiança em Deus? Sabe por que você dá crédito a Deus? Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é sempre original. Você chega lá, é o original. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. O que ele está dizendo? Amanhã a misericórdia é novinha, é original.
Não é uma misericórdia de ontem estendida para hoje de manhã. A misericórdia de hoje é novinha, é original, é a mesma. Como que eu tenho que me manifestar nas redes sociais? De forma original, de forma nova. Só que o novo para pós-modernidade é algo diferente. Tem que fazer algo diferente, Nilson. É lógico, podemos usar algumas ferramentas que vão chamar a atenção das pessoas. Por exemplo, um texto. Quando você elabora um texto hoje. Nós temos que hoje atrair as pessoas com um tema assim que vai bem, né? Deixar ela curiosa. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Você bota lá a chamada, pô, que legal quando o cara lê. Então você bota um texto que vai chamar a atenção. Multimídia. O cara vai chegar aqui e vai falar, pô, só vai ouvir de tecnologia e tal. Aí Jeová vem aqui, abraça ele, vem cá, querido, vamos conversar. Quando o Gil me convidou, aí eu até falei com o Nilson, falei, Nilson, evangelizar na rede social, cara. Pô, só me vem assim, prática de vida. Não vem mais nada na minha cabeça. Mas vamos falar, né, das realidades das redes sociais. Então eu queria ser agora objetivo no sentido das redes sociais e dar um exemplo a vocês. Não sei se já pode estar no ponto lá. Deixa no ponto uma ordem de Deus aos pastores. Tem som? Tem? Antes de dar o play aí, por que eu fiz esse vídeo? Aí eu queria que vocês entendessem como eu me posicionei. Foi isso que eu conversei com o Nilson um tempo atrás. O pastor Eli deve confirmar isso também. Não sei se o Leandro também pode concordar também. Achar que está tudo mil maravilha, tudo bem. Eu vou pedir para vocês botarem a mão na minha cabeça no final e ministrar essa verdade no meu coração. Eu tenho observado que nós temos vivido hoje, esse tempo pós-moderno, de uma desconstrução teológica muito grande, o liberalismo teológico tomando os arraiais evangélicos. As pessoas falando de assuntos só para encher a mente, mas não aquece o coração de jeito nenhum. Não vai formar as pessoas como cristãos de fato. A gente tem visto aí um discurso, por exemplo, tem criança aqui não, né? Tem quantos anos? Bom, mas eu vou tentar aqui falar de uma forma tranquila. Eu fui a uma determinada igreja, pasme, pastor, e deram espaço a uma pessoa que, na minha opinião, já se perdeu no caminho do ensino, para falar sobre a inclusão do homossexual no contexto do reino de Deus. Não há problema nenhum, há espaço. A gente pode ver isso no Antigo Testamento, a partir da vida dos eunucos. Questão dos eunucos, né? Alguns deles eram, nem todos. Então foi começar a abordagem a partir dessa realidade, a inclusão do homossexual no contexto do reino de Deus. Ele é bem-vindo a ser abraçado pela igreja, e a igreja tentar formar, né, uma consciência nova, um coração novo através do Espírito Santo. E aí a gente percebe que o discurso já foi para um outro lado, ou seja, resumidamente falando, é empurrar a goela abaixo da igreja, que a gente tem que aceitar eles do jeito que são, e a gente tem que, entendeu, incluir eles aqui, aceitando todos os valores pervertidos de muitos deles. Sabemos que temos alguns que foram agredidos, né, foram violentados, mas nada disso justifica. Eu acho que sempre vale a pena alguém se colocar à disposição para abraçar essas pessoas como pais na fé e tentar ajudá-las no caminho. Como disse o Daniel Camaforte uma vez para um rapaz que venceu essa questão, e há muitos anos, 20 e poucos anos, já era casado, mas um belo dia ele chegou para o Daniel Camaforte, acho que ele ministra, ele é lá da PIB do Recreio, se eu não me engano, e aí ele falou assim: pastor, eu confesso que faz 20 e poucos anos que eu larguei essa prática do homossexualismo, mas eu confesso que de vez em quando aquilo lateja lá no meu coração quando eu observo algumas situações. Aí eu fiquei pensando, o que esse cara vai falar para esse cara agora? Eu estava nessa palestra. Ele falou: meu querido,
talvez essa seja a sua cruz. E você tem que carregá-la até o final. Eu falei, cara, aleluia, até o fim. Até que enfim alguém chamou o povo à responsabilidade. Tudo bem, a gente não pode ir contra um sentimento que está no coração da pessoa, sei lá por qual motivo seja. Agora, por causa do sentimento, nós vamos ensinar aquelas pessoas a viverem aquela prática só porque o sentimento está lá? Até porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias nós pecaríamos por causa dos sentimentos. A gente não peca só por pensamentos, palavras e obras. Nós podemos pecar pelos sentimentos. Ah, eu estou sentindo tanta vontade de fazer isso. Se está à vontade aqui é porque Deus entende. Quer ver uma canção que eu tenho dificuldade com ela? Eu já tenho um defeito, Leandro. Eu nas minhas devocionais eu tenho que ouvir mais louvor, cara. Confesso para você que o louvor é benção, sendo ungido, uma boa canção. Mas quer ver uma canção que assim, o refrão dela me incomoda, porque ela na mente de algumas pessoas que são acomodadas é complicado. Me ajuda a melhorar. Eu sou humano, eu só sei errar. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Você só sabe errar? Ué, não é o Cristo Jesus que habita dentro de você? O Paulo não disse, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Pô, se Cristo vive em você, Ele mora dentro de você, você só sabe errar. Eu sou humano, eu só sei errar, e Deus compreende, porque eu sou humano, eu vou sair ferindo todo mundo. A Sabrina, ela não gosta muito, que eu nem vejo muito. Eu confesso, quando eu era adolescente, antes de conhecer Jesus Cristo, eu via muito filme de terror. E esses filmes de suspense me chamam a atenção até hoje. É aquele do... O Nilson também, graças a Deus eu não estou pecando sozinho. Mas eu não vejo não, filme de demônio, essas coisas não, né? Eu não cheguei nesse nível não. Quer ver um filme que eu gostei muito, que eu com Anjos e Demônios, né? Daquela busca sobre os assassinos dos cardeais. Tremendo filme, muito bom. Não tem nada de demônio. O nome é Anjos e Demônios, mas não tem nada de demônio no filme. Esses filmes de suspense me chamam a atenção. E eu lembro que eu vi um filme, um dos últimos aí sobre, eu não acompanho todos eles, mas tem um dos últimos filmes feitos sobre de um lobisomem. O nome do filme é Lobisomem. É um cara que a linhagem dele, o pai dele era lobisomem, e ele descobriu no decorrer da história que o pai dele que matou a mãe, porque o pai se transformou no lobisomem e matou a mãe. Ele foi infectado por essa maldição e tal. Toda vez que chegava a lua cheia, lá o momento dele se transformar, ele descia os porões, abria uma porta assim, grossa, sabe, um cadeado desse tamanho, se trancafiava com as paredes mais ou menos assim, ó, e ficava lá, se transformar, aquele bicho vinha, e ele ficava lá dentro, ou seja, para não sair e não matar as pessoas. Cara, tá vendo como é quando a gente tem um olhar do evangelho, a gente vê tudo que é de bom para poder ministrar? Eu numa pregação minha usei esse filme. Falei, muitas vezes nós, acho que foi o Nilson uma vez falou isso, ele estava em Betânia. Lembra que você falou, o incrível Hulk que habita em nós? Todos nós temos um incrível Hulk dentro da gente, é só a gente ser sincero. De vez em quando o bichinho verde vem. Aí tu, ó, Espírito Santo, segura aí. Porque se toda vez que o bichinho verde vier, ou o lobisomem que habita na gente, vier para poder agredir a mulher com palavras, agredir o irmão, largar a palavra mesmo que o coração está querendo dizer, a gente não segurar lá, trancafiar lá no porão, a gente vai ferir muita gente. E depois que feriu, não adianta não, irmão. Depois que feriu, não adianta não. Para desconstruir pessoas, ferir pessoas é bem rapidinho. Para construir de novo, E quando o assunto é casamento, se tu fere a mulher mais emocional, tu vai conversar com ela, pedir perdão, depois conversamos. Amor, vamos agora participar daquele culto mais avivado. Aí ela fala assim, vamos conversar do problema que ficou da semana passada. Não é? É mais ou menos assim. E aí se nós somos sinceros e nos posicionamos como homens e mulheres de Deus, a gente vai se sujeitar àquele momento petrificado. E não vai aceitar a sugestão de Satanás que vai falar assim, ô Alisson, essa pedra aí, ó, esse coração tá duro, hein? Olha o coração duro, petrificado. Tem um espão bem apresentado lá na faculdade, lá no trabalho.
Acho que é melhor tu comer esse pão. Aí você, regido pelo Espírito, diz: nem só de pão vive o homem. Pão é bom. Jesus não disse que pão é ruim. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a minha vida é regida pelos valores de Deus, na rede social, fora da rede social, em qualquer outro lugar. Mas eu tenho observado que nós estamos vivendo um tempo assim de desconstrução do evangelho na boca de muitos ministros de forma assim estarrecedora. O liberalismo teológico entrando em púlpitos assim. Aí essa irmã teve a oportunidade de falar numa palestra, que eu não vou falar o nome do curso por ética. O que me assusta não foi ela ir lá falar sobre isso. O que me assusta é a liderança permitir ela falar isso na igreja. É isso que me assusta. Porque aquilo que ela vai falar, pelo menos em mim, não vai encontrar morada. Eu fico com pena das pessoas neófitas na fé. Aí ela, no discurso, alguém me mostrou o vídeo depois. Ela falando: não, gente, porque o homossexual, alguns deles se relacionam sexualmente por amor. Você vê amor. Aí uma menina levantou no auditório e falou assim: professor, eu não estou entendendo. Sabe aquele tipo de pergunta que ao mesmo tempo não foi agressiva? Porque tem gente que faz pergunta já para agredir o palestrante. Ela não foi agressiva, mas ao mesmo tempo a pergunta dela deixou ela em xeque. Ela disse assim: ué, a senhora está me dizendo que então eles não se relacionam por sexo? Eles não têm um relacionamento mais íntimo só por causa do sexo, do prazer, por amor só? Ou seja, a pergunta dela estava querendo dizer o seguinte: os maus testemunhos que nós vemos ocorrer nesse sentido de sexo são nas passeatas gays. É só você ver aí. Essa questão da lascívia, né, da prostituição, ocorre mais lá. Aí quando ela perguntou isso, porque essa pessoa até já perdeu até um pouco do controle, porque quando você perde a doutrina, você acaba se descontrolando, você percebe que isso é uma desconstrução na nossa vida. Ou seja, a teologia nos mantém firmes na ética. Quando a gente perde a teologia, a gente vai perdendo algumas barreiras, né, alguns muros necessários de proteção. Aí ela disse assim: ah, então tá, gente, então até a voz dela aumentou, porque a menina fez uma colocação que deixou ela em xeque. Então vou rasgar o verbo aqui. Então quer dizer que vocês ficam reclamando porque o homem faz sexo com outro homem. Ué, e um casal hétero que o homem faz sexo com a esposa? Ninguém fala nada. Cara, quando eu ouvi isso, eu falei: não estou acreditando. Eu não vou entrar aqui na questão, ninguém vai debater aqui se o sexo anal é correto ou não. A questão que eu estou elencando aqui é o seguinte: ela está querendo comparar sexo anal de um casal heterossexual para justificar o sexo anal de um homossexual. Tá de brincadeira. Aí olha onde nós chegamos: um púlpito de igreja sendo aberto para poder falar esse tipo de coisa. Liberalismo teológico, a gente poderia falar do pragmatismo, vãs filosofias, uma opção de coisas. E aí, esse texto que eu fiz esse vídeo já estava pulsando no meu coração há um bom tempo. Aí eu falei: não vou me calar. Lógico, não foi só por causa disso. É porque eu tenho observado isso num contexto geral da igreja. Lógico, o vídeo não foi direcionado. Foi direcionado para uma questão geral da igreja. Isso tem acontecido em muitas igrejas. E aí fica a questão: como eu posso evangelizar, como eu posso ser um profeta nas redes sociais? Aí eu fiz esse vídeo que ele por si só vai falar. Aí se o pessoal puder soltar aí, a gente vai acompanhar. O tema dele é uma ordem de Deus aos pastores. Olá, graça e paz. Eu tenho uma palavra de edificação para a sua vida. Na verdade, uma ordem de Deus aos pastores e um alerta às ovelhas. O apóstolo Paulo,
na sua segunda carta pastoral ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo, e eu creio que já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, a palavra sadia. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O termo que o apóstolo Paulo usa para falar com o jovem pastor Timóteo é conjuro-te. Paulo está dizendo o seguinte: eu te ordeno, pastor, eu estou lhe dando uma ordem. Prega a palavra, não prega sobre a palavra, não prega o que você acha da palavra, não prega o que você elucubrou da palavra. Prega a palavra, porque ela por si só se garante. Você há de convir que nos dias de hoje há uma escassez muito grande da ministração genuína da palavra de Deus. O que há hoje é muito oba-oba, o que há hoje é muita palavra de efeito, palavra de autoajuda, púlpitos permeados de teologia liberal, de sincretismo religioso, de pragmatismo religioso, que diz para mim e diz para você não o que é certo, mas o que dá certo. Eu creio que essa triste realidade tem acontecido porque muitos desses pseudos pregadores estão em desobediência mesmo, ou porque o povo tem formado os mesmos, formado com seus aplausos, com seus elogios, com seu dinheiro. É interessante porque o profeta Oséias, no capítulo 4, verso 9, ele diz assim: assim como é o povo, assim é o sacerdote. Me parece que Oséias está fazendo um alerta muito grande para nós. Ele está nos dizendo que é muito mais fácil um pastor ser influenciado pela multidão do que a multidão ser influenciado pelo pastor. Isso porque ele perdeu a sua identidade de voz de Deus. O que há muito hoje é eco. E os que são eco é os que reproduzem o que o povo quer ouvir, não o que Deus está mandando dizer. Nunca esqueça, pastor, você é a voz do que clama no deserto e não um eco. Eu gostaria também de fazer um alerta às ovelhas, porque muitas delas me procuram em crise perguntando assim: pastor, como é que de fato eu encontro vida plena em Deus? E eu sempre respondo, correndo o risco de ser tirado como simplista, meditando na revelação genuína da palavra de Deus, e não só nas suas percepções de Deus. E aí você que me ouve vai dizer assim: mas pastor, a revelação em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, ela é revelada. Ok, mas ela precisa ser aferida pela Bíblia, que é o livro da fé. Porque toda experiência com Cristo precisa do Cristo da experiência, para saber experiência com Cristo. Eu quero encerrar dizendo que, assim como nos dias de Jesus, onde muitos fariseus se valiam de suas próprias percepções e suas experiências, transformando isso em um dogma, em uma doutrina, assim hoje muitos pastores, muitos profetas, muitos evangelistas, apóstolos, psicólogos, psicanalistas, filósofos, teólogos têm tornado as suas próprias ideias, os seus achismos, as suas elucubrações, as suas vãs filosofias em um dogma, em uma doutrina. E a sociedade pós-moderna
onde a maioria é superficial, rasa, aplaude tudo isso. Portanto, pastor, portanto, obreiro, muito cuidado para você não cometer o equívoco de dizer ou de declarar: Deus diz o que eu digo, quando você deveria, na verdade, declarar: eu digo o que Deus diz. Há uma diferença muito grande, porque quando você declara Deus diz o que eu digo, você está sendo prepotente, achando que tudo aquilo que você ensina, tudo aquilo que você proclama, Deus está testificando. Agora, quando nós declaramos eu digo o que Deus diz, eu estou piedosamente dizendo: eu só revelo, eu só ensino, eu só profetizo o que Deus já disse, o que Deus já revelou, e digo sempre em amor. Portanto, ovelha, pastor, não espere que Deus seja o seu eco. Não espere que Deus diga amém a tudo aquilo que você diz. Porque a verdadeira oração, ovelha, a verdadeira pregação, pastor, não é eu dizer alguma coisa e Deus dizer amém. É eu ouvir a voz de Deus e eu, pregador, ovelha, dizer amém. Portanto, uma ordem aos pastores, um alerta às ovelhas: prega a palavra. Que Deus te abençoe. Então, é uma forma da gente não se omitir perante tudo que tem acontecido, usar a rede social para poder anunciar o que nunca vai mudar, o Evangelho. O Evangelho não vai mudar, irmãos. As formas de nós anunciarmos o Evangelho podem ser até mudadas, uma estratégia ou outra. Até porque eu gosto muito do Hernandes, fala muito dele, né? Do I.M. Bounce. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Nós estamos procurando novos métodos, Deus está procurando novos homens. E nós precisamos nos posicionar perante a tudo aquilo que tem ocorrido na nossa sociedade, que vai totalmente de encontro aos valores do reino. Então, como você pode usar a rede social como forma de evangelização? Usando o dom que Deus lhe deu para anunciar a verdade de Deus. Paulo disse assim: não perca tempo discutindo não, Tito. Não fica discutindo com os filósofos, debatendo com esses caras que estão dizendo anunciar o Evangelho, mas com outras motivações, não. Prega a sã doutrina, fala o que é sadio, fala do Evangelho, usando o teu dom. E você pode fazer isso na rede social. De vez em quando Deus vai te dar uns slides assim, então você peça sabedoria a Deus para fazer no momento certo, no momento oportuno. E aí o último vídeo que eu queria mostrar a vocês é justamente esse tempo oportuno de Deus, que Deus nos orientou a fazer um tema que, pastor, eu fiquei muito feliz. Pessoas, eu tive 3 que me mandaram por e-mail. Uma disse que por causa do vídeo não se matou. Você sabe o que é isso? Você estar prestes a se matar e por causa de um vídeo que você anunciou o Evangelho na rede social, alguém disse que, pastor, muito obrigado. Por causa dessa palavra, eu desisti de me matar. E na verdade eu estava trancafiada dentro do meu quarto, sem vontade de sair para viver. E eu gravei esse vídeo lá no Bosque da Barra, né? Um irmão, assim como acho que o Gil trabalha com essa área, lá da nossa igreja, nos ajudou nesse sentido de gravar. A gente não entende isso, a gente conta com esses irmãos. E é o último vídeo que eu queria passar para vocês, para me ler um texto e a gente encerrar. O tema do vídeo é: existir é um privilégio. É 3 minutos só o vídeo. Então, vendo o vídeo, vocês vão entender de que forma essa mensagem chegou no coração de pessoas que estavam querendo desistir do casamento, desistir da vida, desistir de qualquer outra coisa. Devemos ser profetas? Sim, mas também devemos ser aqueles que anunciam as boas novas de Deus, que nos salvam, nos curam e nos libertam. Então, em alguns momentos, Deus vai fazer isso. Eu confesso para vocês, eu recebi assim um dom, o Nilson já conhece. Eu lembro que quando eu estava novinho na fé, um irmão, ele tem esse dom mesmo de revelação,
Não é daqueles que ficam tendo revelação toda hora. Já viu crente? Tem crente assim que ele é tão mais crente que Jesus, que ele acorda de manhã já vendo bola de fogo, espada de fogo, falando em língua, já tive uma visão de Deus. Mas esse é aquele irmão sensato. Uma vez ele chegou para mim, novinho na fé, minha esposa que me levou para a igreja evangélica. Aí ele falou assim: Deus tem uma obra contigo de conserto. Eu falei: pô, irmão, eu estou precisando de conserto. Como é que Deus tem uma obra comigo? Aí eu comecei a analisar a minha história, pastor. A minha primeira mensagem foi num culto no lar que eu preguei em Miqueias. Pô, Miqueias é só mensagem, aquelas mensagens que pendura a gente no ventilador, para dizer o contrário. E eu fui observando, Deus me deu esse dom de profeta, que é muito pesado. Muito pesado. Se levado com seriedade, com a motivação correta, é muito pesado. Mas o Senhor tem honrado esse ministério. Mas de vez em quando Deus já se me dá essa graça de anunciar uma mensagem dessa. Mas assim, o Neil, quando foi orar por mim domingo agora, teve um aniversário. Se você entrar lá no site da Betânia, no culto ao vivo, você vai ver que no culto da noite nós celebramos os 5 anos do Ministério Homens de Honra. Aí o Neil, quando for orar por mim, a boca fala. Aí o Neil orando por mim: Senhor, toma o teu servo. Deus, mesmo que a palavra seja dura. Não... Ou seja, já conhece o profeta. Irmã, bota aí o existir é um privilégio, só pra gente entender de que forma a gente pode usar. Esse vídeo ficou muito bonito mesmo, muito bonito.